todos, caríssimos irmãos e irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilhena, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 29 de 12 de 2024, quer dizer, 29 de dezembro de 2024, às 13 horas no horário de Manaus, capital do Amazônia. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós continuarmos o ensino de hoje. Vamos dar 3 benditos, um em nome do Pai, outro em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo, tá? Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré também, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também, bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Graças a Deus, né? Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez para levarmos o ensino da palavra de Deus sobre sobre a nossa vigilância, né? A nossa santificação sobre a face da terra. Dependemos de 3 coisas: olhar, orar e vigiar, né? Então hoje eu quero dar um ensino sobre as festas abomináveis. Festa abominável, qual o crente passa, não dói, né? Ele segue, não dói aquilo ali, não sente nada, ele sente uma alegria, mas a alegria não é do Espírito Santo. E o louvor não foi dado ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, e acaba ele se condenando, se contaminando. E no dia da vida de Jesus Cristo, ele está tudo ao contrário. Certo dia, eu estava na missão na cidade de Barão do Bergasto, estava com 11 meses de missão na cidade de Barão do Bergasto. E um cantor sertanejo, eu vou conservar o nome da dupla, porque é o trabalho deles, a profissão deles. Vai quem quer, quem pode seguir, segue. Quem tem sua fé não pode seguir, não pode participar também, por causa da ordem de Cristo. Então ele vinha num torneio de rodeio. O cantor, ele era muito afamado, o cantor, cantou na cidade de Barão do Bergasto. Tinha um bingo de caminhonete D20, né? E juntou o povo, a cidade todinha para esse congresso, essa festa no Parque de Exposição, o cantor vinha. E os crentes da Igreja Assembleia de Deus também foi todos. Acaba eu no alto do monte orando, quando acabei de descer, entrei na igreja para orar, junto com os irmãos estavam orando. Vi todo mundo de capa preta, da cabeça aos pés, de capa preta, e quando orava, saía uma bolinha de fogo, azulzinha, para subir para a glória. Vinha o diabo, um negocinho de pegar borboleta, um rasquete, um negócio, abanando aquelas bênçãos dele, jogando por terra, não deixando, cortando a comunhão do crente e de Deus, de Jesus Cristo. Não podia subir a oração porque estava em pecado. Foi contaminar. É o mesmo que aconteceu com o profeta Daniel. Quando orava, o que é? O profeta Daniel toda a vida preservou e andou em santidade e nunca se contaminou. Um santo incontaminável.
Daniel, mesmo assim, o inimigo se destacou e abanava a oração dele para não chegar pedindo. Teve que vir o arcanjo Miguel com seu exército para guerrear contra o adversário e receber a oração de Daniel. Foi 21 dias de luta. E hoje, irmãos, que deram louvor ao Natal aí, que louvaram a Jesus Cristo do presépio, luzinha, festival, comida, bebida e tudo. Bem, louvor a Deus. Fogos, mais fogos. Cristo está feliz, Cristo está contente. Me diga aí agora, a sua comunhão com Jesus Cristo, como é que está? A sua oração está passando, meu irmão, minha irmã, que deixou de acreditar naquele que o ressuscitou para acreditar num autor de presépio. O presépio de Jesus Cristo, o nascimento dele foi lá no deserto, desprezado, não tinha ninguém para dar um copo de água para o pai dele, para a mãe dele e nem para ele. Foi desprezado. Não foi em banquete que nasceu a Jesus Cristo. E você não vai encontrar Jesus Cristo nos banquetes, nas festas. Nas bebidas alcoólicas, nas drogas, nas bagunças, nas badernas, aonde se contamina, tudo misturado. E todo acha que está servindo a Deus. Vamos para a leitura que eu vou definir diante de vocês. Todo mundo que saiba que sirva, tem que servir a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo é espírito e verdade e virtude do Altíssimo. Então vamos para a leitura. Vou explicar sobre as contaminações, como deve ser o crente na face da terra. Abre a tua Santa Escritura comigo, no livro de Santo Profeta Daniel. Vamos ler primeiro o capítulo 5, de 1 a 31. Santo Profeta Daniel, capítulo 5, versículo de 1, diz assim: o banquete de Beltesazar e a mão misteriosa. O rei Beltesazar deu aos seus grandes banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por ele. Depois dos 40 anos. Olha, pior que não emagrece não, viu? Caminhada não renova as células, ou seja, isso não ajuda a reduzir. Que bebesse por ele o rei, seus grandes, e suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por ele o rei e seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. E na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam de frente dos catiçais, na
estucada a parede do palácio real. E o rei via a parte de mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei e o seu pensamento turbaram. As juntas do seu lombo se relaxaram e os seus joelhos bateram uns no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse o astrológico, os cardeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobreexaltados. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses de teu pai, o rei Nabucodonosor. Assim teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos, dos cardeus e dos adivinhos, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonho e explicando imagina e solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. E acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem
saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que, pois, dar interpretação ou solver dúvida, agora se puderes ler esta Escritura e fazer-lhe saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outros. Todavia, lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. E o rei, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todo o povo, nações e língua tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e os seus espíritos se endureceu em soberba, foi-lhe derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montes, e fizeram-se no comer erva com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conhecesse que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra ao Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, ó, e os teus grandes, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho por ele. E além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, nem ouve, nem sabe, mas a Deus em quem cuja mão está a tua vida. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, vou te mostrar no meu papel como é que funciona. Todos os teus e não está a tua vida todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então ele foi e enviado aquela parte de mão, e escreveu esta escritura, essa escritura está, pois, em a escrita que se escreve Mene,
Taquel, Elfazim. Essa interpretação daquilo, Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. Taquel, pesado foste na balança e foste achado falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos mados, deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário e o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Está vendo? Morreu o homem por causa da abominação, provocando ira no Senhor. O rei morreu. Não foi um homem comum, foi um rei. E hoje quantas pessoas provocam ira ao Senhor, dando louvores a Deus estranho. A quanto Jesus Cristo falou: olhai e vigiai que muitos virão em meu nome e enganarão o outro. A quantos crentes sendo enganados. E aqui aqui no Santo Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 14, vamos ver o que está escrito. Capítulo 3, versículo 14 a 16. E falou Nabucodonosor a Daniel, o título diz assim, vamos dizer o título mesmo, nós sabemos o que é que estão falando, né? A estátua de ouro, os companheiros de Daniel foram, no forno de fogo ardente, tá vendo? A estátua de ouro que o rei fez para adoração. Uma grande festa para a inauguração de uma estátua de ouro. Todo mundo adorava essa estátua de ouro. Teve 3 varões de Deus que não adorou, Daniel e seus companheiros. Aqui, Santo Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis ao meu Deus, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Interrogação. É de propósito? Perguntou o rei. É de propósito, Daniel, que não adoraste o meu Deus e nem a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pifano, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, para vós prostrarem e adorarem a estátua que fiz, bom é, mas se não a se adorarem, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar da minha mão? Quem é o Deus que poderá livrar da minha mão? Né? Disse o rei, arrogante. Não havia Deus senão o Deus dele, a estátua dele. Veja o que é que está acontecendo, meu prezado, nos últimos dias. Botando a fé naquilo que não deve se pôr a fé. Louvando aquilo que não se deve ser louvado e deixando o que deve ser louvado desprezado.
quem poderá livrar da minha mão? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nós poderá livrar-nos. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fique sabendo, ó rei, que não servimos o teu Deus, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu-se de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante. Descubra como cuidar melhor da sua próstata com um Mesaque simples e ato. Abednego. Você sabia que pequenos ajustes na sua rotina podem... Mudou o seu aspecto e mudou o seu semblante contra Mesaque, Sadraque e Abednego. E ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse e o lançasse no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com a sua capa, com os seus calções e com os seus chapéus, com os seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno de fogo? Responderam e disseram: ó rei, é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e que andam passeando dentro do forno de fogo e nada há de lesão sobre eles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos, os presidentes, os capitães e o rei, e contemplaram este homem e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem a sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele.
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregá-lo a seu corpo para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, se não o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nações e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus senão Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Está vendo? Quanto vale o testemunho do crente? Quanto vale a vida espiritual de um crente que vigia, de um crente que cuida, que conserva, conserva a santificação, a santidade. Não se contamina com o mundo, como diz, não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque o mundo passa com a sua concupiscência, mas Cristo permanecerá. Aqui, em Daniel 4, versículo 29, deixa eu ver o que está escrito aqui. Vamos ver sobre a exaltação, sobre a desobediência. O que é que acontece para aquele que desobedece a Deus, para aquele que desvia de Deus, depois de ter conhecido e passa a adorar outro Deus. Vamos ver o que acontece? O desastre que acontece? Olha um desastre aqui, ó. Em Daniel mesmo, Santo Profeta Daniel, capítulo 4, versículo 29. E a cabo de 12 meses andando a passar sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Interrogação, pergunta. Ele perguntou. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Perguntou. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: aqui se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os boi, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que ele conheceu até que ele cresceu pelos como as penas das águias, ao tamanho do pelo que cresceu sobre ele, e as suas unhas como as das aves, como unha de gavião.
Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todavia os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, quer fazer? No mesmo tempo me tornou vir o meu entendimento para dignidade do meu reino e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor e me buscaram o meu capitão e os meus grandes e eu fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu no louvor louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo pode humilhar ao que anda na soberba. Está vendo? Exaltou o coração para servir outro Deus, para louvar outro Deus, para fazer uma, como se diz o povo, uma igreja, né? Falou uma igreja, um prédio. Fez uma torre de adoração, como se fez a estátua de ouro, fez também um prédio, uma torre de adoração. Um templo e uma torre alta no templo, né? Como eles têm por tradição, uma torre, um alto e um arauto sobre o povo, para chamar a atenção do público para reunir. Assim fez ele, Nabucodonosor. E dizia no seu coração, na sua soberba, que ele fez com o poder dele, com a magnificência dele, porque tinha dinheiro e tinha poder, e deixava o Altíssimo. Quando ele se engrandeceu, que achava que levando todo mundo cativo, cauterizando a mente dos outros, ele que foi cegado, o olho da mente dele. Não sei se os irmãos sabem, as irmãs sabem, que a nossa mente tem um olho, tem que ter. Se não tiver esse olho da mente, você nunca vai enxergar Deus. Se você nunca olhar com o olho da mente para Jesus Cristo, você nunca vai ter a salvação. Porque você vai olhar o livro selado. É um livro. Esse aqui é só um livro. Tem muita letra, muita história. Aqui tem muita história. História verídica da vida dos profetas, dos reis e de tudo que tem acontecido. Verídico. Não é, aqui não é um fantástico. Não é fantástico, é história verídica. Então, as partes doutrinárias do Senhor, a nossa vigilância, a nossa vida espiritual. Entendi, mas não consegue falar? Então veja agora esse segredinho. A nossa vida espiritual também. Presta atenção, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso.
tem que ser na linha, no prumo e no nível diante de Deus, para não louvar o Deus dos trevas, o Deus mentiroso, o transfigurado e anjo de luz. A obreiro tirando a doutrina de Jesus Cristo e dos profetas e dando pulo, louvando a Deus, dando pulo, dá uma alegria. Hey! O que é isso? Meu irmão, examine a Escritura e veja se o diabo não transfigura em anjo de luz para enganar. Para quando você chegar, a porta está fechada. Senhor, abre-nos a porta. Abre, Senhor, a porta. Apartai-vos de mim. Para o diabo do pastor que tira a doutrina e para os seus anjos, que é o próprio crente rebelde, que deixou de servir a Deus, para achar graça naquilo que não é graça, achar que festival, carnaval, pulo, dança, bate-caixa é Espírito de Deus. Espírito de Deus é verdade, é virtude, é honestidade, é lealdade, é caridade, é humildade, é paz, é amor. Tem muita gente para ser condenado e muitos apagados do livro da vida de Deus. Tem que conservar, preservar a doutrina. Como diz o ungido São João, aquele que prevarica e não preserva, não tem nem o pai e nem o filho. Diz ser judeus, mas mente, mentiroso não entra. Mentiroso nem convidado não é. Então, meu prezado, vamos vigiar, porque o que está diante de nossa frente é um tesouro incomparável, que Moisés deixou um tesouro para receber o outro tesouro maior que eu sabia que vinha no final, no fim do século. Moisés desprezou o tesouro do Egito para poder amar o vitupério de Cristo, porque sabia que depois de Cristo ser vituperado, entrava pela glória. E hoje ele espera na glória. Mas para nós entrarmos na glória, temos que anunciar também a glória do Senhor. E para anunciar a glória do Senhor é com luta, com sacrifício, com batalha, sendo humilhado, rejeitado, desprezado. Eu já celebrei culto embaixo de uma lâmpada na beira do mato. Até quando o Senhor, sozinho lá, cantar, louvar e tudo. Mulher e filho, tudo me deixaram. Irmãos, aparece lá um menino de 9 anos, qual o Senhor tinha honra com ele. Um menino de 9 anos, já era crente. Mas sabe o que ia acontecer com ele? Estava programado, o inimigo ia fazer? A própria mãe dele, esse inimigo dele. A mãe dele entregou ele pelo amante para ser despedaçado de faca. Então ele estava esperando receber uma bênção, porque era o final dele, ia passar para a glória. O Senhor me viu. Eu tenho história para contar. Nabucodonosor teve esse tempo todo pastando, comendo capim, virou bicho. Filho dele também, Beltesazar, também morreu com o pecado, virou bicho. E
Na cidade de Barão do Bergaço, conheci um varão, um espírito que morava dentro da sepultura, comia resto mortal, vivia vestido dos trapos, com as partes íntimas por lá de fora, andando pulando que nem sapo, sacrificando para dar vida boa para o governador do estado, que era político, para hipnotizar o povo para ganhar a política. E o varão que estava morando dentro da sepultura era pobre? Me fala aí, me conta aí, o que vocês acham? Era pobre? O centro de Macumba dava uma quadra fechada, tudo dele. O maior centro do Mato Grosso do Norte, o centro espírita, era dele. Milionário e rico morando dentro de uma sepultura. O que é isso? Isto é falta de mais nada. Para mim poder encontrar com esse homem, eu jejuei 40 dias no alto do monte, numa campanha só, de 40 dias, mas tinha muito mais, tinha uns 2 anos que eu estava orando pelo alto do monte, já fui para lá para isso, porque os missionários que iam, o diabo matava. Tudo que ia, o diabo matava, que eu fui. No final dos 40 dias, o Senhor falou, completa os 40 dias, vai dar no dia de sexta-feira, 0 hora do mês da quaresma. Quero que você termine essa oração dentro do cemitério para repreender os demônios por causa das obras de macumba que tinha no lugar. Quero te mostrar o que é que está fazendo. Eu vim para desfazer a obra do diabo. Sabe o que eu falei para o Senhor Jesus Cristo? Senhor, eu sozinho não vou porque não tenho testemunho. O homem sozinho ele fala e ninguém sabe. Se eu brigar com o diabo, posso discutir do jeito, nós podemos discutir do jeito que for, não tem ninguém para responder como testemunho. O Senhor falou, te darei testemunho amanhã cedinho, você chegar à tua casa e enviarei um varão lá. Enviou um irmão que congregava naquela igreja, só o Senhor é Deus, lá do Paraná. Ele estava no Barão do Bergaço. O Senhor enviou ele cedinho na porta de casa, quando eu cheguei dentro do monte. O irmão ele chegou também. Irmão Antônio, o Senhor me enviou aqui, porque o Senhor me disse que te enviou com a obra, com a oração no cemitério, ali a sexta-feira, 0 hora, para desfazer as obras de macumbaria. E o Senhor pediu para o Senhor que sem uma pessoa de testemunho, o Senhor não poderia ir. O Senhor me enviou como testemunho para te acompanhar na oração e acompanhar na missa. Então, tudo bem, irmão. Já prepare para subir comigo para o monte à noite, depois do culto da Assembleia de Deus, para gostar de ouvir o culto, assistir o culto, para depois subir. Depois do culto, seguimos no deserto. Venci os 40 dias, entremos no cemitério às 0 hora. Eu nunca vi tanto demônio mais terrível como eu vi nesse dia, eu e esse irmão Miguel. Eles avançavam com a bocona cheia de os dentão terríveis, e a boca cheia de sangue, como vinha para pegar a gente. A mão ficava maior do que eu, a minha mão, assim, a mão era enorme de grande. O Senhor te repreenda, Satanás! E embolando. Saindo dali, daí ia orar para as pessoas, vomitava bola de terra do cemitério, vomitava pataquá de macumba, vomitava couro de rato, vomitava corrente de corte, cadeado. O que tem disso? Prezado, vamos ser mais honestos, vamos ser mais severos, vamos ser mais verdadeiros, vamos ser mais santos, porque o nosso Deus, o qual nós proclamamos, Ele é santo. Seja santo, porque o nosso Deus é santo. Prezado, espero que esse ensino possa te ajudar
Espero que você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, participou dessa festa e considerou a essa festa como uma festa santa e aniversário de Jesus Cristo, sendo uma grande mentira. Chegue na sua igreja, não vai reconciliar comigo não. Você está me ouvindo, eu sou instrutora. Aonde está o teu pastor? E diga para o rebanho: eu quero pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, porque participei de uma festa abominável, qual não está registrada no livro do Senhor. É todo mentirosa. Eu louvei a um Deus estranho e quero pedir perdão ao Senhor. O Senhor me tirar essa capa preta que o diabo colocou sobre mim. Quero ter um livre acesso, o qual está cortado diante de Deus. O seu pecado faz divisa entre você e o teu Deus. Confessa, irmão, confessa, irmã, confessa, jovem, confessa, crianças. Confessai ao Senhor. Todo vós tem ciência e tem entendimento. Está com o olho cego do entendimento. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Deus. Não diga que não precisa, porque a hora está aí, a última hora, por isso estou falando. Espero que sirva de instrução para vós, sirva de ensino, que vós possa escapar dessa e não tornar em outra, porque aquele que Deus pegar no fraga, nunca mais verás o Senhor. Dentro de um segundo, se eu passar, já foi. E também tem outra. Pode cair no leito de enfermidade, ficar no chega com o teu dinheiro lá, você levanta de lá. Chega com o teu dinheiro, chega com a tua ciência, chama os melhores doutores, os melhores médicos. Faça que nem Nabucodonosor, chama agora os sábios. Vem sábio, vem doutor sábio, vem astrológico, vem seus fulano agora. Por quê? Não estava afirmado na rocha eterna que é Jesus Cristo, foi afirmado na rocha da mentira do diabo, que desde o princípio ele mente e vai mentindo até a vinda de Jesus Cristo. Só vai cortar a mentira dele quando Jesus Cristo vier, mas daí será lançado, quem for os adeptos dele será lançado para condenação e desprezo, para desprezo e vergonha eterna. Deixou de acreditar, ter comunhão com o teu eterno Deus, Espírito e verdade, foi ter a comunhão com Jesus Cristo falso, com o Deus falsos, que leva para o abismo, para o inferno e para o lago de fogo e enxofre, porque lá é todo mentira e não há verdade nenhuma ali. Seja rico, seja pobre, você pode estar montado no ouro, amontado no dinheiro. Eu estou falando contigo, não me interessa. Me interessa, deixa a tua soberba e olha para aquele que está ali no alto, olhando para você com um olhar de piedade, porque ele venceu o mundo e chegou lá, mas chegou com dificuldade. Ele poderia ter vencido o feito que quer pelo mundo também com dinheiro, porque milionário ele já era desde o nascimento, ele é dono do mundo, mas ele veio, derramou sangue numa cruz para poder chegar até você, para você poder vencer o mundo também por dignidade, por amor, como ele venceu por amor. Ame ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo Nazareno, e não os presépios feitos em presepada no meio das festas, em lugares de lazer, no meio das bebidas alcoólicas, no meio de todas as coisas abomináveis, e dizendo que está agradando ao Senhor. Prezado, são esses os meus ensinos, e eu quero deixar uma bênção para todos os países estrangeiros, primeiramente para Israel lá na Palestina, deixar uma benção para todo o povo de Israel,
para a Itália, Espanha, Suíça, a França, a Inglaterra, para Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, para nossos países vizinhos também, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Peru, todos os países daqui, para o Paraguai, Argentina, para a Alemanha também, né? Nossos irmãos aí da Alemanha, todo o povo da Alemanha, né? Crente e descrente, que Deus abençoe a todos. Para o Japão, para a Indonésia, para o Paquistão, para a Síria, para o Egito, para todos os países aí, e não conhecem ao Senhor aí. Quero deixar uma bênção, que o Espírito de Deus visite todos esses países que não conhecem a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que não conhecem a Deus, e resplandeça sobre eles, e abençoe a todos, porque só o Senhor pode abençoar. Então vamos deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reina em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém, Senhor.